Evangelho de Cristo. Como o Roberto explicou, aos domingos e às terças a gente vai seguindo os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso capítulo hoje é o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Dentro do capítulo, então, existem alguns tópicos e o nosso de hoje é a porta estreita. Quem aqui nunca ouviu falar em muitos os chamados e poucos os escolhidos? Já está na boca do povo, né? O pessoal já... Mas será que a gente sabe exatamente o que Jesus quis dizer com muitos os chamados? Chamados para quê? Chamados por quem, né? Vai ser escolhido por quem? Para quê? Então, dentro do capítulo, o primeiro tópico ele fala sobre o festim, sobre a necessidade, né? Ele usa ali como tudo, ele usava as coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas para ele trazer um ensinamento espiritual, um ensinamento milenário. Então, primeiro é o festim de núpcias, que ele se baseia no casamento, utiliza ali os convidados para falar, todos, na verdade ele seleciona os primeiros convidados, eles não estão aptos, depois ele avisa, tá todo mundo, mas é necessário estar com as vestes nupciais. O que seriam essas vestes, né, antes da porta estreita? E deixar claro que é se vestir do coração puro. Então, quando se encerra esse tópico, vem a porta estreita. Antes, é interessante pensar que a maioria dos ensinamentos que, inclusive, Kardec e a espiritualidade utilizou no Evangelho segundo o Espiritismo, eles estão dentro do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha. Então, esse também faz parte. E como Jesus utilizava as coisas do dia a dia para trazer o ensinamento, a porta estreita também. De acordo com historiadores, Jerusalém se situava dentro de um vale entre montanhas com muralhas na intenção de proteger a cidade do inimigo. Tinham 12 portas e ao pôr do sol elas eram fechadas para exatamente fazer essa proteção. E Jesus observou isso, viu que as portas eram estreitas e que o caminho para chegar até isso era dificultoso. Que era um caminho um pouco trabalhoso, mas que passando por essa porta poderia encontrar o descanso, encontrar os familiares, encontrar depois de um dia de trabalho, né, por fora ali, retornar ao contato das pessoas que amavam. Então, dentro dessa analogia, ele criou aí a porta estreita e o ensinamento que está no Evangelho de Lucas, de Mateus e também é citado no Evangelho de João. Então, o tópico traz para a gente: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Esse trecho está no Evangelho de Mateus, então a espiritualidade traz e coloca nesse tópico. Então ele deixa claro, larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho, e depois, eu até grifei aqui, ele frisa, quão pequena é a porta da vida. O que ele quer dizer com isso? A porta da vida é pequena? Nós estamos vivos? Sim. Bem vivos. Quando Jesus afirma para as pessoas, deixem que os mortos enterrem seus mortos, ele quer dizer o quê? As pessoas estão mortas para a vida espiritual, a vida verdadeira. As pessoas vivem distraídas. Então, quando ele pede, deixa eu enterrar meu pai, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E ele deixa claro aqui quão pequena é a porta da vida, a porta da felicidade, a porta da vida verdadeira. Porque a vida não é aqui. Aqui é uma passagem, uma transição, né? Desde que fomos feitos por Deus, só existe vida, mas são experiências. Essa aqui é uma experiência. Então ele fala que a porta da vida verdadeira, da vida espiritual, da felicidade, que a gente não tem ideia do que é, ela é estreita, ela é pequena. E afirma que a da perdição é espaçosa. Inclusive, gente, a porta da perdição não tem, na verdade, o caminho da perdição não tem porta. É como se fosse, tem até arco-íris, tem gente entregando doce, entregando o que você quiser, na verdade. Ela é espaçosíssima. E Jesus deixa claro aqui nesse registro. Na sequência, no Evangelho de Lucas, tem um outro trecho que seria o último tópico que a espiritualidade traz na porta estreita. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor,
serão poucos os que se salvam? Ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Já coloca porta estreita e esforço. Pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vocês a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes. Alguém já ouviu falar nos prantos e ranger de dentes? A gente faz isso às vezes, né? Dá uma rangida aqui mesmo. Não precisa nem chegar ao momento exato. Quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, que vós outros sois dele expelidos, virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião, do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Então, o primeiro tópico ele já deixa claro. Foram convidados. Então, a mensagem de Jesus, a mensagem divina, na verdade, Jesus é um dos mensageiros. Essa mensagem já veio antes, não da forma com que Jesus passou, mas ela já veio por outros profetas. Então já houve o convite inicial. O que as pessoas fizeram? Recusaram. Então há um novo convite. E quando ele fala os últimos serão os primeiros, olha, os primeiros recusaram. Está aberto a todos. Todos são chamados, muitos são chamados, mas pouquíssimos os escolhidos. Então a gente vai, no decorrer do Evangelho, entendendo o que Kardec e a espiritualidade quer dizer com isso. Então o caminho largo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho, e muitos são os que por ela entram. Então não tem nem porta. E um detalhe também desse caminho, dessa passagem larga, é que não existem exigências para passar por ela. É o famoso deixa a vida me levar. A música do Zeca, né? Vida leva a ela. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira deixando a vida levar. O caminho espaçoso ele é atrativo, ele é convidativo. E a porta estreita ela é bem pequenininha mesmo, às vezes até feia. O outro tem tudo que encanta na vida material. Então o caminho largo faz parte as más tendências, os vícios, as imperfeições, as facilidades, a desonestidade, apego aos bens materiais. Aquele famoso bom vivan, né, que vive distraído, vive de festa. E também o caminho largo está atrelado ao descompromisso. Mas compromisso com o quê? Com si mesmo, às vezes com tudo. Talvez venha na cabeça de vocês uma pessoa que você conhece, essa pessoa não está nem aí absolutamente para nada. Para nada. Veio de férias no planeta Terra. Tem? Existe. E aqui, até o Evangelho cita, em uma morada de espíritos no engano, o caminho é muito mais largo, a porta da perdição é convidativa. Aí eu trouxe um trechinho, que tem no livro dos Espíritos, né, a classificação dos espíritos. E nós somos espíritos de terceira ordem, no momento. Então, caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequentes. Tem intuição de Deus, mas não compreende. E aqui é um ponto importante: nem todos são essencialmente maus, alguns há mais leviandade. Então, assim, a porta larga, ela, além de talhada com descompromisso, ela é a portinha da preguiça. A porta estreita só passa quem deseja estar apto para algo, ou alguém que quer alguma coisa da vida, da oportunidade. A porta larga, o caminho largo, ele simplesmente está atrelado com tudo isso aqui que o Evangelho deixa claro: os vícios, as imperfeições, as facilidades. Tudo que é muito fácil, todo mundo sabe, né? Tudo que é muito fácil pode desconfiar. Se está muito fácil, depois vem uma lambada pela frente. Quando a esmola é isso mesmo. Aqui no planeta a gente vem para experienciar novas coisas, para espiar coisas do passado, para passar por algumas provas. Então o Roberto citou aqui, o livro dos Espíritos é novo para a humanidade. Então às vezes não adianta você estudar lá e falar: estou pronto, pode colocar tudo aí. Não, vai com calma, João. Dá uma segurada.
Pode colocar, pode tirar uma perna, pode colocar a pior doença aos 23, o desemprego por 3 décadas, eu aguento. Pode pôr, não, a espiritualidade é mais consciente. Ele fala, não, tenha calma, porque lá estudou, lá se preparou, lá tem equilíbrio, né? Quando a gente se equilibra, né? Quando a gente está se preparando para a encarnação, a gente acha que pode muito, mas aqui que é realmente a prova. E quando vem, depois de ter pedido tudo aquilo, fica como? Ah, uma preguiça. Ah, deixa para amanhã. Nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Ninguém me muda, né? Mas quando volta, vê a oportunidade bendita que desperdiçou. A vida, ela é uma só, né? Mas a oportunidade é bendita. Provavelmente a gente não vai ter a mesma oportunidade que tem hoje de viver nessa cidade com essas pessoas, às vezes de conhecer a doutrina dos Espíritos. Às vezes você vai conhecer o bem na Índia, enfim. Então a oportunidade é bendita. E a porta estreita? É o contrário. Disciplina, entendimento, disciplina. A porta estreita requer disciplina. Disciplina no quê? Gente, em tudo. Se a gente não consegue ter disciplina nas coisas mais simples, você acha que vai ter nas maiores? Uma disciplina difícil para mim é acordar cedo. Olha, é porque precisa pagar a conta, né? Mas, ó, Senhor Deus. É, mas disciplinado. Tem gente que não se importa, sai na rua correndo às 6:30 da manhã. E falar, admiro. Batendo palma, detestáveis. Pois é. Tem época que tem uma galera voltando da balada e o povo indo correr. Aí é um contrafluxo, o pessoal olhando assim, correndo, outro voltando da noitada. Esse planeta ele é convidativo e é necessário equilíbrio, né? Ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Então, assim, a disciplina é palavra fundamental na porta estreita. Disciplina, entendimento, respeito, honestidade, coragem de mudança. O Evangelho nas entrelinhas ele destaca isso. Por quê? Coragem de mudança. Vocês acham que é fácil mudar? Se alguém achar, tudo bem, não tem problema. Mas as simples coisas muitas vezes são desafiadoras. Mudar uma simples coisa na nossa personalidade que a gente detecta que nos incomoda, né? Às vezes ficam décadas para você conseguir mudar aquilo. E quando o Evangelho de Jesus, eu gosto de citar isso nas palestras, quando a gente passa a estudar o Espiritismo, ou então quando a gente conhece Jesus, o verdadeiro, né? Não Jesus do sofrimento, da dor, do sangue, morreu na cruz, sofreu por nós. Quando você conhece o Jesus da mensagem milenar, da oportunidade, do amor, da esperança, o Jesus que fala, levanta e vem até a mim, quando você conhece Jesus, algumas coisas ali faz você mexer na cadeira. O que você pensava antes, você não pensa igual mais. E aí mexe na cadeira mesmo. Até no dia a dia. Você vai tomar aquela atitude que você tomou a vida inteira, você fala, putz, agora já não está fazendo sentido, né? Tomar essa atitude. Então, a coragem de mudar e a disciplina para mudar ela é fundamental. E o amor a si próprio. Eu já fiz essa palestra há uns 3 anos atrás, eu não lembro, alguma pessoa me disse, uma pessoa que não estava aqui no centro, mas que a porta estreita é um tédio. É chato. Por quê? Vocês acham? Dá trabalho, né? Que a gente não tem noção, a gente não faz ideia do que é a verdadeira felicidade. E a porta estreita, a gente fala porta, mas é um caminho, né? Você vai caminhando, a passos lentos, mas você vai caminhando, o caminho vai ficando estreito. E as coisas do mundo, elas são muito gostosas, mas nem tudo que é gostoso. Então essa pessoa, eu juro que eu não lembro quem é, mas se eu anotei, o que aconteceu? A pessoa fala, não, é um tédio, na porta, tédio. Porque tudo bem, não tem problema. Cada um no seu momento, né? Na estação do trem que lhe cabe. Mas, para muita gente, ser disciplinado, ter vontade de mudar, entender as coisas que precisam ser mudadas,
Para muita gente é um tédio. Vamos curtir, vamos viver. Mas chega um bilhete para todo mundo em algum momento. Então eu destaquei inclusive aqui que o Emmanuel diz que olha só, a passagem pela porta estreita ela é compulsória. Por quê? Uma hora ou outra o chamado vem. No início do capítulo já está muitos os chamados. Há quanto tempo Jesus está convidando a gente? Pode ser que tenha gente que até está com a pedra na cruz aqui. Estava lá. Está sendo convidado há muito tempo. Há muito tempo. O Emmanuel deixa claro que assim, ela é compulsória. Vai chegar um momento que a pessoa vai passar. Mas precisa ver de que forma. Prefere passar caminhando lento ou empurrar? Sofrendo. É a escolha de cada um. A passagem pelo caminho, pelas portas, está estritamente ligada ao nosso livre-arbítrio. É tua decisão, é nossa decisão. Então está aliado a isso, mas uma hora vai passar. E o Emmanuel também destaca que não existe em lugar nenhum do universo um ser que seja feliz e não ame. O amor é a chave que abre a porta estreita. Então olha só. Roberto também citou aqui no começo. A vida em todos os planetas, mas todos? Mas se for em Marte não viram nada. Ué, você não vê o sinal de rádio também? Não quer dizer nada, né? Então assim, existe vida em abundância em todo o planeta Terra, em todos os globos, né? As coisas não estão ali para enfeitar a nossa vista, para achar a lua bonita. Tudo tem um sentido. Então, em cada ponto desse universo, cada planeta tem o seu nível de evolução. Só que em cada local que a mensagem divina chegou e a pessoa passou por essa porta estreita, ela passou amando. Seja na Terra, seja em Marte, seja em Júpiter, seja em outra galáxia. Até porque o universo não tem borda, né? Não chega um momento que termina. Opa, volta, né? Vamos voltar. Não, está em expansão. A gente não tem ideia do que tem de vida. Não tem ideia, a gente não tem ideia. A galera está começando a ver OVNI, né? Não sei se vocês viram. Ele já veio faz tempo, mas agora estão falando. Teve umas 2, 3 matérias esse ano já que o piloto do avião falou assim, eu vi. E era rápido, hein? Então assim, existe vida e abundância em todo lugar, mas em todo lugar que alguém passou por essa porta, por esse caminho da felicidade, e hoje é um espírito do bem, um espírito que vive em plenitude, ele ama, ele aprendeu a amar. E outro detalhe, a porta estreita, ela não é passada com os títulos, com as conquistas da terra, com o dinheiro e com as vaidades. Não dá para bater na porta e apresentar o diploma da faculdade, as empresas que tem. Ela é unicamente moral, espiritual, unicamente. Então aqui eu trouxe algumas comparações a coisas que são gostosas, mas não boas. Por exemplo, aquele lanchinho, aquele torresminho com coca, 3 vezes por semana, é bom ou é gostoso? É gostoso. 3 vezes por semana. Depois o que acontece? Faz o examezinho lá. Depois bota um state, falaram aquela. Assim, mas quando você está comendo, você pensa o quê? Nossa, delícia. Bom demais. Aquela curtição, a saída na sexta, com o retorno no domingo, é bom ou é gostoso? Mas e depois, no outro dia, o gosto de guarda-chuva, né, trabalhando, com os guarda-chuva na boca, ressaca brava, para nunca mais eu beber na minha vida. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. Mas em algum momento foi gostoso. Mas o ser, você acha que a gente tem capacidade já de distinguir o que é bom e o que é gostoso ou não tem? Ah, já tem, né? Ninguém está arrastando ninguém pelo cabelo mais aqui. Agora, estudar para passar em algo que você deseja muito é bom ou é gostoso? Tem quem goste muito. Mas estudar assim a fio, se alguém falar que é gostoso, tudo bem, eu respeito, mas é duro, hein? Mas depois acontece o quê? É bom. Correr 32 km às 7 da manhã e fazer 4 séries de 15 no agachamento.
É bom ou é gostoso? Eu tinha certeza que até alguém ia falar que é gostoso. Claro que é. É gostoso, né? Acho que é. Eu não acho. A hora que você está descendo aqui com as anilhas, que o personal vai aumentando, né? Duvido que você passar, que delícia, você não pensa que é matar a pessoa. Mas depois é o que? É bom para o corpo, né? Ajuda a não envelhecer bem, inclusive, fortalece os músculos. Então, a gente já chegou num nível evolutivo, né? Igual ter a conversa com aquela pessoa que a gente precisa como companheiro. É possível dizer que isso é agradável, que isso é gostoso, mas às vezes é bom, é necessário. E a porta estreita está aliada a essas coisas. Algumas decisões que não são gostosas de tomar, são coisas que você não vai gostar tanto de fazer no momento, mas que vão refletir em algo bom, um pouco ali na frente. São reflexos muitas vezes rápidos. Então o bom e o gostoso existe no mundo, a porta larga é gostosa. É o mundo te convidando. E o que acontece também? Nós temos o cérebro físico e o cérebro espiritual. O que nós somos hoje é a nossa melhor versão. Mas, às vezes, tem alguma coisa que te atrai bastante, né? Cada um pode pensar em algo aí. Mas aí você já está, estou indo no centro 3 vezes na semana, estou ouvindo as palestras lá, estudando livros médicos. E aí vem o diabinho e o anjinho do Tom e Jerry lá e fica, né? Vai, é gostoso. Ninguém vai ver. Vocês acham que alguém faz alguma coisa escondida aqui? Tem muita gente vendo. É que hoje até com celular, né? Qualquer coisa você vai coçar o pé, tem alguém filmando assim. Tem encarnado, tem desencarnado, e nada é feito escondido de Deus, né? As leis divinas sabem tudo. Então, existe esse convite, existe essa atração, e ao mesmo tempo tem a nossa vontade do eu antigo, aquilo que sobe muitas vezes, algumas coisas que nos atraem, algum vício. Você passou 3 vidas fazendo aquilo, 3 encarnações, aí você vem nessa disposto a resistir, o que acontece? O vício vem. Você fumou 3 encarnações, você vai nascer onde? Numa casa de fumantes, provavelmente. Ou em algum momento, aquele amigo vai falar, mano, não dá nada. Isso é só um exemplo. Todos os tipos de vício, até a maledicência, a fofoca. Você adora uma fofoquinha, você vai atrair fofoqueiro. É normal. Então assim, existe o nosso eu antigo que traz um monte de desafios, e o nosso eu atual tentando ser melhor, tentando caminhar até a porta estreita. E o mundo convidando, e a gente aqui, eu quero resistir. Como se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz. Às vezes, fica assim, ser espírita. Depois vocês pegam lá, né? Verdadeiro homem de bem, que se espera de um espírita. É assim, o nível é elevado, mas que é possível de chegar. Então, a gente tem esses dois lados, e o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz para ser melhor, para resistir àquele vício, resistir àquela tentação, resistir ao caminho largo. Às vezes cai, beleza, caiu, vamos lá, levanta e caminha. Faz parte da nossa trajetória. E essa porta, gente, ela já é o quê? Apertada. O caminho da perdição, caminho largo, ele é o quê? Tão largo que pode passar todo mundo. Você passa em grupo, pulando e cantando. E a da estreita? Você passa acompanhado de alguém? Passar pela porta estreita é passar absolutamente só. Nossa, mas sozinho? Às vezes dá um jeito. Passa só. Por quê? Nós somos feitos seres individuais. A nossa evolução é nossa. A gente passa absolutamente sozinho. A da perdição você passa em grupo. Aliás, muitos do mundo passam juntos, porque um atrai o outro, né? E no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel destaca: quando vocês, amigos de Jesus, estiverem pela porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás só. Irás só.
Não aguarde teus amigos, não te compreenderão. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças e toda criança teme e exige muito. Dois pontos interessantes aqui. Primeiro, não, mais de dois. Quando ele fala, quando vocês, amigos de Jesus, olha só, amigos de Jesus. Você já ouviu a palavra de Jesus? Você já entende? Faz 2000 anos que você está ouvindo falar sobre Jesus. Então, eu já considero a gente amigo de Jesus. Nosso irmão maior, guia planetário. Então, quando vocês, amigos de Jesus, estiverem passando pela porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, olha lá, de novo ele fala, vida eterna, vida verdadeira. Quando estiverem passando pela conquista da vida eterna, você irá só. E ele repete, não foi eu que repeti. Ele falou, irá só. Irá só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderão. O que acontece quando a gente está mudando muitas vezes? As pessoas às vezes ficam chateadas, né? Você está perdendo um do grupinho. Ah, fulano não é mais o mesmo. Não vem mais. Não gosta mais das mesmas coisas que a gente gostava. Aquilo está fazendo mal para a pessoa ainda, mas ele fica bravo porque o outro saiu daquilo. Então, irmão, eu falo, seus amigos não te compreenderão muitas vezes. Talvez um verdadeiro amigo compreenda. Mas a passagem por essa porta, ela é só. E depois ele fala, são crianças. Como os espíritos evoluídos enxergam a gente aqui? Todos nós. Crianças. Espíritos ainda engatinhando na evolução do planeta. Então, toda criança teme e exige muito. Então, apesar desse processo de passagem pela porta estreita ser individual, solitário, entre aspas, ele é solidário. Por quê? Já falei que o amor é a chave para abrir essa porta. Mas como é que a gente alcança o amor? Cadê os universitários? Como é que você aprende a amar? Mas você vai aprender numa só? A reencarnação também é a chave da porta estreita. Porque é óbvio que a gente, espíritos ignorantes, a gente vai aceitar o mundo convida muitas vezes. A gente está aceitando há muito tempo. É um planeta atrasado ainda, mas é chegada a hora. Os espíritos agora que ficarão no planeta Terra são espíritos que sabem o que precisa fazer e fazem. Então a reencarnação é a chave. Tudo bem. Não vai ficar? Vai reencarnar em outro lugar. Em algum momento, como disse Emmanuel, vai passar por essa porta de forma compulsória. Então a reencarnação é a forma de lapidar o espírito e fazer com que ele ame, com que ele evolua, que aprenda a amar. Não vai ser uma só, não vai ser nenhuma que ele vai amar. Será através de várias. Por isso que a doutrina dos espíritos, quando traz a palavra reencarnação, existe um antes e depois. Ela sempre existiu, alguns dogmas, algumas religiões antigas acreditavam. Foi pedido para tirar a Bíblia, existe ainda um trecho que fala, né? João Batista foi Elias. Então sempre existiu. E ela é a chave, através dela a gente aprende a amar e que a porta estreita se torna mais fácil. E aí eu pergunto, quanto tempo demora isso para a gente passar por essa porta? Às vezes demora pra caramba, viu? Às vezes demora tanto que vocês não fazem ideia. A gente tem muito desperdício de tempo, né, gente? Eu trouxe um trecho muito legal também. Salomé, mãe de Tiago e João, perguntou ao Cristo: Senhor, você deve ter um talismã aí para conseguir fazer tanta coisa bela. Então ela acompanhava, ele curava leprosos, fazia o paralítico andar, multiplicava peixes, tudo que você já sabe. E ela presenciava isso, ela chegou e perguntou, ela afirmou, né, você deve ter um talismã aí para fazer tanta coisa. Ele respondeu, eu tenho o talismã do tempo, da utilização bendita das horas. Isso está no livro Jesus no Lar. Então olha só, talismã do tempo. Só o tempo é capaz de consertar algumas coisas. Só o tempo conserta, reergue, faz com que nós aprendamos. E aqui ele ainda fala da utilização bendita das horas. Por quê? O que a gente faz com as nossas horas muitas vezes? É um desperdício só, né?
Às vezes o mundo material exige também, né? Mas, o que ele deixa claro também? Ele afirma para ela que, ó, o caminho que eu percorri é o mesmo que você vai percorrer. Não é exatamente o mesmo, mas Jesus também foi feito simples e ignorante. Jesus também passou pelos ventos, também foi espírito de provas e expiações. Ele percorreu essa trajetória. E ele fala, foi o talismã do tempo que me deu o que hoje eu tenho. Só que aí, quanto tempo isso foi, vai de cada um. Pode ser que Jesus tenha escolhido o caminho estreito desde o início e chegou lá rapidão. E a gente está sempre parado. Então ele afirma para ela, talismã do tempo, utilização bendita das horas. Esse é o verdadeiro talismã que Jesus tinha. Só um minutinho, né? A questão 97 diz que a evolução é quase que infinita, imagina. Todo mundo ouviu? A evolução é quase que infinita, a questão 97. Quase que infinita. Então, em Lucas e Mateus, Jesus diz, passai pela porta, em João ele afirma, eu sou a porta. Aí ele traz para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então primeiro ele fala para Lucas e para Mateus, eles registram isso, depois eles falam exatamente isso, eu percorri, venham até mim, vinde a mim. Só que na porta, quando Jesus bate a porta da nossa casa, a maçaneta ela só existe do lado de dentro. Jesus não abre essa porta, ele te convida. Então ele bate e espera. Espera o quê? Espera você abrir. Só existe uma maçaneta e é do nosso lado interior. É dentro dos nossos sentimentos, das nossas más tendências, de tudo que tem internamente. Então Jesus convida, de novo o início da palestra, muitos os chamados, poucos escolhidos. Está convidando há muito tempo, há milênios. Só que ninguém vai buscar, ninguém vai pôr no colo e fazer com que passe pela porta. Não tem como. Jesus chama, Jesus convida e a gente aceita. Eu trouxe um trechinho que eu gosto, que também foi psicografado pelo Chico, material de construção, porque a gente tem muitos desafios na vida, né? Como eu falei anteriormente, tem gente que acha tedioso e às vezes a gente enxerga esse mundo como um mundo que não vale a pena ser bom, ser justo, ser honesto, fazer a coisa certa. A gente tem a sensação que o mundo ainda é dos espertos. A gente vê uma pessoa que você fala, essa pessoa não é boa, vence, né? Vence aos olhos da matéria. Então, para a gente não desanimar, se estás na fé cristã, espera tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Jesus é o Espírito, é o ser mais evoluído que passou aqui. Os ensinamentos que ele mostrou para todos nós foi através de percalços, foi através de ensinamentos na dificuldade, na resiliência, na benevolência. Então a gente pensa, nossa, estou fazendo tudo que eu posso, eu ajudo o próximo, eu tento me melhorar, eu faço o possível, só tomo lambada. Eles falam, se está na fé cristã e está com todas essas dificuldades, lembra-te de Jesus, porque o caminho é estreito e não é gostoso, a mudança não é prazerosa, e a felicidade, a gente vai ter noção dela quando a gente passar por essa porta, a felicidade verdadeira. Imagina o dia mais feliz da sua vida, imagina viver isso praticamente o tempo todo. A gente consegue imaginar, tem muita coisa que a gente não conhece. Então que a gente seja resistente e, na medida do possível, disciplinado, porque a porta estreita é de quem quer, quem tem vontade, quem se dispõe a algo, quem entende que essa oportunidade é bendita e quer aproveitar. E pela atenção, obrigado.